E ontem o Sport voltou a vencer na Série B e encerrou um jejum negativo na competição. O Sport, que vinha de 3 derrotas seguidas no campeonato. Ontem bateu o Paysandu por 1-0, gol do Fabrício Domingues aos 30 minutos do segundo tempo. Um jogo tranquilo para o Sport na questão defensiva, o Leão pouco sofreu, o Kaique França praticamente não trabalhou, mas o Sport criou inúmeras chances e esbarrou muitas vezes na afobação dos seus jogadores, seja para o último passe ou seja na finalização. O Sport poderia ter construído uma vantagem maior. Mas o importante para o time do Mariano Sosso era vencer. Ontem, mais importante do que desempenhar bem, era vencer e o Sport conseguiu. Gol aos 30 minutos do segundo tempo, jogada pelo lado direito, que começou com Alan Ruiz. O Zé Roberto deu um passe de letra que quebrou toda a marcação da defesa do Paysandu e o Fabrício Domingues marcou o seu segundo gol na temporada. O Sport, que com a vitória subiu para a 5ª colocação com 15 pontos, mesma pontuação do 4º colocado Santos. Mas o Sport tem um jogo a menos, é importante sempre lembrar. Fatores que preocuparam no jogo de ontem. Romarinho tomou uma pancada forte na perna e foi substituído no primeiro tempo pelo Pedro Vilhena. Aliás, além do Lucas Lima, que foi o destaque do jogo, o Pedro Vilhena entrou muito bem na partida, deu uma dinâmica interessante ao ataque rubro-negro. Vale destacar a atuação do camisa 17. Público na Arena de Pernambuco, 11.707 torcedores que geraram uma renda de R$ 148.620. Então o Sport voltando a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Mariano Sosso começou a entrevista coletiva parabenizando o comprometimento do time no jogo de ontem contra a equipe do Paysandu. Elogiou a postura dos jogadores, a personalidade, agradeceu também ao apoio da torcida, disse que o time, mesmo vindo de 3 derrotas consecutivas, mesmo assim ele se sentiu abraçado pelos torcedores que acreditam no projeto e no trabalho segundo Mariano Sosso. Então ele agradeceu aos jogadores e o apoio da torcida nesse momento de oscilação. Também falou sobre Pedro Lima, especulado no Chelsea e em outras equipes do futebol europeu. Ele elogiou a maturidade, apesar dos 17 anos, e disse que o Pedro Lima é um jogador muito promissor. Então o técnico Mariano Sosso tirou, querendo ou não, um peso das costas com essa vitória do Sport contra a equipe do Paysandu. O Sport volta a campo no próximo domingo, 18h30 na Arena de Pernambuco. O Leão da Ilha do Retiro enfrenta a equipe do Mirassol. Mais uma chance de conseguir 3 pontos e aí voltar ao G4, lugar que é esperado que o Sport permaneça durante a competição. O principal objetivo do Leão na temporada é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E já já a gente volta para ouvir Zé Roberto. Ele fala aqui na Transamérica sobre a vitória do Sport contra o Paysandu e também comenta o passe que ele deu para o Fabrício Domingues, uma jogada muito bonita do Zé Roberto, que terminou com um gol da vitória do Leão ontem na Arena de Pernambuco contra o Papão da Curuzu. Esse é aquele tipo de vitória que, independente do placar, você tira um caminhão de peso das costas, Zé do Carmo. Não tenha dúvida. E ontem realmente dava para perceber nos minutos iniciais que o time do Sport estava dentro de uma ansiedade muito grande para já fazer o gol e você começar, né, a jogar um pouquinho mais leve. E aí a gente só teve o gol aos 30 do segundo tempo, que realmente é um martírio. Pode ter certeza de que eles sofreram até os 30 do segundo tempo, porque criaram o suficiente, chutaram aquilo que poderiam chutar. Teve jogadas individuais também quando no coletivo não dava certo e o gol não saía. E aí depois que você consegue fazer o gol, você dá aquela aliviada de tal maneira que você fica se perguntando se não vai terminar logo o jogo depois que você faz o gol. Então são situações dentro do futebol que o Sport foi merecedor da vitória. Eu particularmente esperava um pouquinho mais do Paysandu, mas o Paysandu me mostrou uma equipe muito, podemos dizer assim, travada, porque o goleiro da equipe do Paysandu, do Sport,
Eu realmente, o Kaique França, não vi ele quase trabalhar em jogada nenhuma, a não ser o trivial para colocar para fazer o jogo. Então, uma boa vitória que já alivia bastante para o próximo compromisso diante do Mirassol, um difícil, não é, compromisso contra um time que também o seu treinador, não é, conhece muito bem a casa, Esporte Clube do Recife. Você, Zé do Carmo, é um dos caras que a gente sempre está aqui no programa e escuta muito tratar de um tema que é o tema confiança, né? Uma vitória para recuperar a confiança que esse time do Sport já teve em outro momento, até bem pouco tempo, e depois de uma sequência negativa, essa confiança estava meio balançada. Bastante balançada, e fica balançada, porque você fica, não é, por mais que você queira, não é, que as coisas venham transcorrer de maneira normal, mas às vezes você não consegue, não é, esse equilíbrio, você não consegue essa normalização, não é, que é de você vencer, às vezes empata, não é, em seguida você vence novamente quando é dentro de casa, e isso não vinha acontecendo, né? Foram 3 derrotas seguidas que realmente deixa o time realmente com uma confiança bastante abalada, mas depois dessa vitória ela retorna, e ela retorna realmente com áreas de que o Sport hoje, não é uma equipe que encontra-se na quinta, o Sport hoje é o 5º colocado com 15 pontos, só que tem um detalhe, né, José Maílson? O Sport só tem 8 jogos e a grande maioria já tem 9, e isso realmente é um fator positivo para que o Sport ele possa voltar ao G4. Zé Roberto, atacante do Sport, na saída de campo ele falou sobre a vitória contra o Paysandu e também da assistência que deu para o gol do Fabrício Domingues. Eu acho que a gente vinha tendo jogos bons antes e acabou não vencendo. Aí tive uma sequência ruim realmente de jogo e obtivemos aí o resultado negativo. Hoje nossa intenção primeiramente era vencer o nosso confronto, para a gente estar sempre ali na frente, brigando. A gente sabe que é difícil, mas tem que encarar cada jogo com uma final, independente de ser dentro de casa ou fora de casa. Um passe que quebrou toda a defesa do Paysandu, você também dando muitas assistências. Entra pra ajudar, né, Zé? A gente treina pra poder ir ajudando ali. Tive uma chance no final ali, não vi o cara chegando também, queria fazer um golzinho. Mas importante é a vitória, feliz pelo Fabrício aí. Eu sei que ele é um cara que ajuda muito a gente aí, marcando pra caramba, correndo. Então fico feliz por estar marcando também. O Sport conseguiu bater o Paysandu por 1-0, um placar suficiente. O jogo não foi tão primoroso assim em termos de técnica, mas o Leão conseguiu quebrar a sequência negativa de 3 derrotas e saiu da 11ª colocação e agora está momentaneamente na 5ª colocação. Está na porta de entrada do G4 da Série B. Mas como é que foi o jogo? O Sport teve a volta do Pedro Lima após passar um período de treinamento na Seleção Brasileira Sub-20, e com isso o Fabrício Domingues foi para o meio de campo, mantendo o esquema do 4-4-2, ora indo para o 4-3-3, com o Lucas Lima aparecendo na ponta direita, e o Paysandu do Hélio dos Anjos jogando de uma forma mais defensiva, tendo alguns jogadores de relativo destaque, né, do Edinho, do Wesley Garcia, do Leandro Vilela, do João Vieira, do Nicolas, mas a equipe que ficou mais preocupada em marcar do que propriamente em partir para o jogo. E o Sport, apesar de não ter tido um primeiro tempo tão empolgante, mas teve mais controle de bola, teve mais volume de jogo. Enquanto que o Paysandu só teve apenas uma chance, né, no cruzamento do Wesley Garcia para a cabeçada do João Vieira, que o Kaique França fez uma boa defesa. Só que a pressão do Sport só aconteceu no finalzinho do primeiro tempo, quando teve pelo menos 4 boas oportunidades. Teve uma chance com o Felipe de cabeça, que o Matheus Nogueira fez a defesa. Teve uma jogadaça com o Lucas Lima e o Dalbert, o lateral esquerdo, chutou cruzado, a bola foi para fora. E teve também o Pedro Vilhena, que entrou no lugar do Romarinho machucado, ele que atua pelo lado direito de ataque. O Lucas Lima ganhou um protagonismo jogando na meia esquerda, na ponta esquerda, sendo mais preciso. E ele, dentro da grande área, mandou de cabeça a bola no travessão, além do chute do Pedro Lima que ele mandou na rede pelo lado de fora. No segundo tempo, a equipe do Paysandu voltou de uma forma mais organizada. Saiu o Juninho e entrou o Robinho no meio de campo.
Mas a equipe rubro-negra precisava manter o seu ímpeto, coisa que não aconteceu. O Sport ficou uma equipe um pouco mais lenta, um pouco mais previsível. E ele resolve fazer duas mudanças. Ele coloca o Vini Lima no lugar do Pedro Lima e desloca o Fabrício Domingues para a lateral direita. Ele que já fez algumas vezes essa função de lateral direito, e o Zé Roberto no lugar do Gustavo Coutinho, que fez uma partida apagada. Mas o Sport demorou a engrenar na partida. O time rubro-negro viu o Paysandu congestionar muito bem o meio de campo, fazendo um jogo de marcação muito duro, tanto que em alguns momentos chegou a fazer algumas faltas ríspidas, praticando o antijogo. Até que o gol aconteceu aos 27 minutos do segundo tempo. Uma jogada pela direita do Alan Ruiz, ele dá um passe rápido para o Zé Roberto, que vê a passagem do Fabrício Domingues e ele dá um toque de letra. O Fabrício Domingues parte em velocidade e arremata já na grande área, sem chance para o Matheus Nogueira, um gol no cantinho do arqueiro do Paysandu, fazendo 1-0. Mas o detalhe que chamou a atenção do jogo do Mariano Sosso foi ele ter se preocupado com o sistema defensivo. Isso na casa dos 30, 33 minutos do segundo tempo, quando ele coloca o Chico no lugar do Lucas Lima. Ele saca um meio armador para colocar um zagueiro que fez a função de um lateral esquerdo para impedir as ações do Edilson, o ala direito da equipe do Paysandu. E também ele colocou o Fábio Matheus no lugar do Dalbert. E com isso o Sport ganhou mais um jogador de reforço na contenção. Ficou o Felipe e o Fábio Matheus para garantir o 1-0. Na altura da partida, 1-0 já era goleada. E o Paysandu até que esboçou uma reação, mas não foi suficiente para impedir a vitória do Sport. O Sport chega aos 15 pontos ganhos e alcança a 5ª colocação. É uma vitória que dá moral, uma vitória que dá um pouco mais de ânimo e torna o jogo contra o Mirassol uma partida importantíssima. Pega uma equipe mais difícil, uma equipe mais encorpada física e tecnicamente, que vai enfrentar o Goiás hoje, Um empate seria o mais interessante para o Sport, mas é verdade que após 3 derrotas, uma vitória suada contra o Paysandu dá um ânimo a mais, dá uma energia a mais para o Sport buscar uma segunda vitória e entrar de vez novamente na briga pelo G4.